Vamos iniciar o nosso estudo bíblico. Hoje vamos concluir as epístolas do apóstolo João, a epístola de número 2 e 3. Vamos lá na segunda epístola do apóstolo João. Os amados que estão em outras cidades podem nos acompanhar. O presbítero escreve à senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Esta introdução aqui nos fala de uma senhora que havia sido eleita, como se fosse uma senhora que houvesse recebido de Deus uma eleição especial. É de entendimento dos estudiosos que o apóstolo João aqui não falava de uma família, de uma mulher, mas sim de uma comunidade cristã do seu tempo. Havia naquela época, ali perto da cidade de Éfeso, muitas comunidades pequenas. E é de entendimento geral que ele escrevia aqui, não a uma pessoa, mas a essa comunidade que ele chama de senhora eleita. É como se dissesse igreja eleita e seus filhos. Na introdução, ele fala aqui com muita frequência a respeito da verdade. Ele diz assim: aos quais amo na verdade, mas também não só eu, os outros que têm conhecimento da verdade. No versículo 2, ele fala de novo aqui, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. E termina o versículo 3, ainda afirmando: seja convosco na verdade e no amor. E nós que hoje buscamos entender a profundidade dos ensinamentos do Senhor, precisamos saber com certeza que verdade que ele se refere aqui. Jesus afirmou no evangelho desse mesmo João que ele era a verdade, que ele era o caminho e que ele era a vida. Se João está se referindo aqui à verdade que precisa estar em nós, ele falava da verdade de Cristo. E nós temos que entender o mais justo possível esta verdade que Jesus veio trazer para o povo de Deus e para o socorro desta humanidade. E Jesus, ele apresenta a nós nos seus evangelhos a sua doutrina. Nos evangelhos que nos foram oferecidos aqui pela história, esses que nós temos à disposição nossa no Novo Testamento, nós conhecemos por eles aquilo que é chamado doutrina de Jesus. Por esta razão, irmãos, há que ter um esforço da nossa parte na leitura cuidadosa desses evangelhos,
para nós sabermos o que Jesus veio nos trazer, a que se denominou verdade. Porque Jesus mudou completamente o cenário do entendimento religioso da sua época. Embora ele não tivesse sido aceito pelos judeus, ele provocou uma grande mudança, uma grande revolução na maneira de se ver esta verdade, porque ele transformou os homens na condição de mortais em filhos do Altíssimo. Foi ele que nos lembrou que a Escritura antiga afirmou com todas as letras que nós éramos deuses. Vós sois deuses. E se somos deuses, nós não morremos. Se somos deuses, nós temos que ter saído de dentro do próprio Deus, porque somos filhos desse Deus. E se nós somos filhos desse Deus, nós somos criaturas dotadas de eternidade. E por que nós perdemos a nossa eternidade? Porque nos separamos de Deus durante o processo criativo. Na simbologia do Gênesis, fomos expulsos do paraíso, para que nós pudéssemos viver com o suor do nosso rosto, quer dizer, a alma, ela desceu às regiões mais baixas da criação, aonde ela iria viver a sua experiência existencial, aonde no correr do tempo ela iria tomar consciência de si mesmo, de que ela existia e que ela precisaria conhecer aquele pai a que ela deixou quando ela foi separada do pai. Essa separação não é um acidente da criação, absolutamente. Não houve uma revolta nos céus e Satanás enganou o Adão e a Eva. Todas estas passagens são simbologias que mostram que o homem precisava ser tentado pela sua própria concupiscência e por ela ele se separar do seio de Deus para existir no plano material, como nós chamamos. O Senhor veio nos colocar nessa condição de filhos do Altíssimo. Ao dizer, vós sois deuses pela Escritura, Ele nos devolve a nossa eternidade. Ele nos entrega de volta a condição de filhos do Altíssimo, dotados de vida eterna. E não poderia ser diferente, irmãos, porque se nós fôssemos mortais, nós não poderíamos ter nascido de Deus. É preciso que, de uma vez por todas, nós deixemos de lado essas concepções teológicas tradicionais que pensam que a alma tem origem na concepção do corpo. Isso não é verdade. O corpo não passa de um vestido da alma. Isso tem que ficar muito claro para nós sabermos a nossa origem divina. Ora, o corpo, ele é de natureza temporal. Nós sabemos que o corpo envelhece e se desfaz com o passar do tempo. Ora, aquilo que é temporal e que é passageiro e que se desfaz, não pode dar origem a uma coisa que é eterna. E tem mais, se nós somos eternos, nós não podemos ter nascido de nada que é da criação relativo ao temporal. Quer dizer, não podemos ter saído da matéria em tempo algum. Nós precisamos, se somos eternos e a Escritura fala sobre essa eternidade, nós precisamos obrigatoriamente termos saído de alguma coisa que é eterna. E eterno, meu irmão, minha irmã, é só Deus. Saímos de dentro do Pai. Nós somos, com certeza, sopros do Pai Celestial. Existimos por causa desse sopro divino. O sopro que, simbolicamente, ainda falando na linguagem do Gênesis, o Senhor soprou nas narinas de Adão. Somos eternos, sim. Perdemos, por certo tempo, a nossa eternidade devido ao processo de criação. Mas Jesus veio nos devolver esta eternidade.
Isso faz toda a diferença. E isso está na verdade que precisamos cuidar. O apóstolo João insiste tanto nessa verdade que nós precisamos cuidar dela como se ela fosse uma joia preciosa. Nós não podemos deixar que a verdade seja corrompida, distorcida por falsos espíritos, por falsos mestres, por falsos pastores. Basta utilizar a nossa inteligência, irmãos. Se somos deuses, nós somos eternos. Não é possível que existam deuses que morrem. Se morremos, se não vivemos, se corremos o risco de viver eternamente nos infernos por causa do pecado, não somos deuses. Se existe este risco, irmãos, se nós levarmos a interpretação da Escritura no seu sentido apenas literal, absoluto, nós ficamos perdidos no nosso raciocínio e passamos a acreditar que a criação de Deus é um verdadeiro absurdo. Quando Deus tem a sua lógica, e se Ele nos deu a inteligência a nós para pensar, nós precisamos usar a nossa inteligência para compreender, para sondar os desígnios de Deus. Evidente que todos somos filhos do Altíssimo e todos um dia serão salvos. Não ficará um sequer no fogo da eternidade. Não pode haver um inferno eterno, porque senão ele seria tão eterno quanto Deus. Não pode ser. Deus tem que ter criado esse tal inferno se um dia ele existiu. Não é mesmo? Nós sabemos que ele existe e que Deus, em determinado momento, ele permitiu que esta região chamada infernos pudesse ajuntar ali aquelas almas revoltosas, aquelas almas que se inclinam para o pecado, aquelas almas que ainda, por estar dominada pela escuridão, vão parar nessas regiões. Mas não é porque foi feito especialmente por Deus para castigo dos ímpios, absolutamente. O inferno existe por causa que ele existe dentro de nós. As nossas maldades, as nossas mentiras, os nossos pecados é que criam em nós um inferno e, por consequência, quando nós deixamos essa vida, ele está nos esperando. Se nós não buscarmos a Jesus para que ele tire de nós esse inferno e possa nos dar de volta a eternidade que nós perdemos quando nos separamos de Deus. Jesus é conciliador. Essa é a grande mudança que Jesus veio trazer para nós e que nós podemos colocar como verdade. E muitas outras verdades o Senhor veio nos trazer, nos falando da ressurreição, mostrando que a vida segue após o túmulo, dizendo que havia um tipo de morte que as pessoas fazem uma grande confusão, que não é a morte do corpo, é a morte espiritual. Por isso ele disse em certa ocasião que alguns dos que estavam com ele não veriam a morte. Não foram arrebatados, não foram para algum lugar estranho, de maneira nenhuma, irmãos. Todos morreram fisicamente, mas não viram a morte espiritual. Adormeceram, como dizem as Escrituras. Os crentes convertidos não morrem porque a morte não tem mais poder sobre eles. Eles adormecem e acordam na eternidade. Quem morre é quem não tem fé, é quem não encontrou Cristo, é quem viveu somente para o pecado. Veja quantas coisas o Senhor, ele veio nos revelar. Coisas comuns e coisas profundas que o mundo ainda não pode receber. Ao dizer que João Batista era o Elias que havia de vir, Jesus fala que a alma pode viver outras vezes. O mundo não quer aceitar. Os religiosos abominam estas coisas, dizendo se tratar de alguma doutrina demoníaca. Seria por acaso que diziam que Jesus andava com Satanás? Seria por acaso uma coincidência com os nossos dias?
O profeta Malaquias disse que o Senhor enviaria um profeta para abrir os caminhos do Senhor. O Elias. Não era um parecido com Elias, um semelhante ao Elias. Não, o profeta Elias. E Jesus disse, é o Elias que havia de vir. Irmãos, ele está falando que a alma pode nascer de novo. E muitas outras verdades. Enquanto a lei condenava o homem às regiões infernais para sempre, Cristo é o elemento moderador que entra no pecado do homem e pode tomar posse das consequências desse pecado, livrando o homem dos infernos e da morte. O homem se torna justificado porque crê no Filho de Deus, que se apodera dos seus pecados. Toma para si os seus pecados, limpa o nosso coração, a nossa mente, a nossa consciência de toda a influência que o pecado tem sobre nós. Porque ele gera em nós angústias, ele gera em nós aflições, nós estamos mentindo para nós mesmos, nós estamos enganando a nós mesmos, fazendo coisas erradas e não temos consciência desses erros. O Senhor vem, nos dá essa consciência e se apodera de toda essa bagagem, de todo esse peso que nós temos sobre o nosso lombo. Então, convertidos a Jesus, podemos andar novamente, podemos seguir novamente na caminhada, porque agora Cristo tomou posse da nossa vida e administra a nossa vida. Deixamos o império das trevas, da nossa ignorância espiritual, onde servíamos ao pecado, e passamos a viver no reino da luz, servindo a Jesus. Olha quantas verdades o Senhor nos revelou. Então o apóstolo João, nessa introdução, ele fala muitas vezes aqui dessa verdade, que é preciso estar com ela, é preciso honrá-la, é preciso guardá-la como se fosse uma pérola preciosa. Não deixemos que as pregações irracionais e doutrinas de espíritos enganadores venham nos tirar esta glória que nos foi revelada por Jesus. Amém? Não deixemos, irmãos. Vamos guardar essas verdades no nosso coração como pérola, como se fosse joia preciosa. Ele segue aqui no versículo 4, os irmãos acompanham a leitura. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que a nossa fé e a nossa convivência possa se fundamentar no amor de uns para com outros. Amém? Mas, um ensinamento do Senhor. O maior mandamento, amar a Deus. O segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos, disse Jesus, depende toda a lei e os profetas. Dependem. Quer dizer, estão embaixo desses mandamentos. Mas uma verdade que precisamos guardar como pedra preciosa. E o amor é este, que nós andemos segundo os mandamentos. Este é o mandamento como já desde o princípio ouvistes, que andeis em amor. Tá bem? Andeis em amor. E quem tiver dúvida sobre o que é o amor, basta ir lá em 1 Coríntios capítulo 13. Vai lá, o Paulo explica direitinho. O amor não é nervoso, o amor não é bravo, o amor não se irrita, o amor tudo suporta, o amor espera, o amor é cheio de esperança, não é verdade? Não ofende ninguém. O amor é sofredor. O amor não falha nunca. Ele sempre é vitorioso. Então, é para a gente poder se situar, né? Ah, eu faço muitas obras, tá? Vai lá ver o que Paulo diz das suas obras, 1 Coríntios 13. Ah, eu pago meus dízimos. Vai lá ver o que ele fala das tuas obras. Ah, eu dou muita comida para a pobreza. Vai lá ver o que o Paulo fala.
Ah, eu sacrifico a minha vida por causa da igreja. Dá uma olhadinha, 1 Coríntios 13, que ele vai falar dos teus sacrifícios, o que ele acha? Que se não houver amor na tua vida, nada disso significa galardão perante o nosso Deus. A partir do versículo 7, ele fala sobre os falsos profetas, os enganadores. E sempre existiu enganadores no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Estou falando aqui em duas coisas, porque elas são separadas mesmo, mas não podem deixar de ser entrelaçadas. Gentios e judeus, no ponto de vista da fé, estão sempre caminhando juntos, porque o Senhor deseja fazer deles um só povo. E no meio do povo de Deus, e no seio da igreja, sempre houve espíritos enganadores, falsos profetas, homens que são instrumentos de espíritos mentirosos. O apóstolo João foi um grande combatente desses falsos espíritos, dessas doutrinas que somente engana o homem, que mantém o homem na condição de mortal, na condição de ignorante das coisas dos céus. Não gostam de falar de morte, de vida após a morte, de nascer de novo, não gostam de falar de nada dessas coisas. Por quê? Porque as verdades celestiais, elas põem abaixo os conceitos humanos acerca da palavra de Deus. Perseguiram Jesus só por causa disso, viu, irmãos? Não foi por causa de nenhuma outra coisa. A doutrina que Jesus ensinava, ela ia frontalmente contra os costumes religiosos daquela época. E há de se lembrar, a toda a comunidade cristã, que esses costumes religiosos continuam por aí, com o nome de igreja. É só ler a história e consultar a Escritura, nós vamos ver que os costumes religiosos do passado ainda estão nos nossos dias. Precisamos que Jesus volte rapidamente. Já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. O que é confessar que Jesus Cristo veio em carne? Não é falar com a boca, eu confesso que Jesus Cristo veio em carne. Não é isso, irmãos. É receber Jesus como Senhor e Salvador. É receber Jesus como Senhor do mundo, como Rei dos reis, como Senhor dos senhores. É receber o Senhor na mais alta honra e dignidade, como a luz que veio do céu para acabar com a escuridão da nossa consciência, para livrar-nos do círculo de pecado do qual nós não conseguimos sair, ainda que vivêssemos 1000 vezes. Jesus é libertação. Nós temos que aceitar Jesus como o Messias. Aqueles que não aceitam que Jesus Cristo é o Messias, infelizmente, estão guiados por um espírito que não é de verdade. Porque ele é o Filho de Deus. Isso é confessar que Jesus Cristo veio em carne, que o Messias veio a este mundo. Não podemos deixar de comentar aqui, irmãos, que na época dos apóstolos, na época de João, havia uma doutrina que tinha sido colocada pelos gnósticos, Os gnósticos ainda estão entre nós com diversas roupagens. E essa doutrina, ela dizia que Jesus Cristo tinha tido uma vida aparente. Diz que o corpo dele era um corpo fluídico, não era um corpo de carne, como nós o temos. Isso para explicar a virgindade da Maria e tantas outras coisas mais. Essa doutrina era chamada naquele tempo de docetismo. Docetismo. E João, ele foi um grande combatente dessa doutrina. Foi um verdadeiro guerreiro do Senhor, combatendo essa falsa doutrina que dizia que Jesus tinha tido uma vida aparente.
que ele não teria tido o corpo verdadeiro. Imagina-se que o sangue dele, então, não teria sido verdadeiro também. A doutrina chama-se docetismo, atravessou todos esses séculos e veio parar nos nossos dias. Ela está aí no meio dos espíritas kardecistas. Tem lá um segmento dos espíritas kardecistas que ainda nos nossos dias divulgam livros que falam do corpo fluídico de Jesus. Veja bem, irmãos, a obra de um espírito de mentira que desde os tempos dos apóstolos atravessou séculos com seus representantes para chegar aqui nos nossos dias. Jesus Cristo teve um corpo carnal, como nós temos o nosso corpo carnal. Sofreu como nós sofremos. Se fez pecador como nós, para derramar o seu sangue, para a nossa redenção. Amém? Aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, que não aceita que ele é o Messias, esse tal é o enganador, está guiado pelo anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Jesus, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 26, versículo 41, ele diz o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O que o apóstolo está dizendo aqui é para a gente vigiar. Olhai por vós mesmos, porque nós podemos ser atraídos pelo pecado. Podemos ser atraídos por doutrinas mentirosas. A nossa inteligência precisa compreender a doutrina do Senhor, a lógica de Deus, porque existe uma lógica de Deus. A teologia que não consegue entender isso. O que ela não entende, ela diz: ninguém pode saber disso. Por quê? Mistério, não é o mesmo mistério lá da igreja mãe? O que acontece com o sujeito depois que ele morre? Mistério. O que acontece quando a criança morre sem ter cometido pecado? Mistério. O que acontece quando alguém que não foi evangelizado, que não tem recebido o evangelho, como tem muitos índios que morrem assim, em muitos países onde não existe o evangelho, o que acontece com essas almas? Mistério. É mistério para todo lado. Por quê? Porque não conhece a verdade. Existe uma verdade que o mundo ainda não conhece, mas ela está à nossa disposição. Se nós abrirmos o nosso coração e deixarmos de lado aquela conversa e doutrina que ensinaram para nós não sabemos de onde eles tiraram, não. Para você aprender a verdade de Deus, é mais fácil você encontrá-la diretamente na Escritura do que você estudar teologia. Porque com certeza, se você estudar teologia, você vai aprender muitas coisas que são pensamentos dos homens, não é pensamento de Deus. E ao que eu sei, pelo que eu li na Escritura Sagrada nos Salmos, o Espírito de Deus quer ensinar você diretamente, não precisa que você procure professor. Amém? O Espírito quer ensinar você, eu vou te ensinar, ele diz. Vamos abrir o nosso coração, nossa inteligência e deixar que o Espírito fale para nós das verdades eternas, das coisas que não estão nesse mundo, que estão além desse mundo, porque essas são as coisas que nos interessam, diz o apóstolo Paulo. As coisas que não se vê é o que interessa. O que se vê é passageiro, irmãos, passageiro. A gente vai insistir nisso ainda, a nossa fé vai se assentar em quê? Naquilo que os homens veem? A nossa esperança naquilo que estamos vendo? Vigiemos para que não entremos nessa condição de tentação, de incerteza. Vamos pedir nas nossas orações para que o Espírito Santo nos dê a coragem da fé. Que ele não deixe o diabo nos roubar as convicções que a nossa inteligência nos faz entender. Deus não é o absurdo, Deus
tem a sua lógica. Nós precisamos entender isso, porque dessa forma entendemos toda a Escritura. Não ficamos saltando de uma página, de um versículo para outro, de um capítulo para outro, de um livro para outro, como saltam os grilos. Tem pastor que parece grilo, ele pula de um lado para o outro, de um livro para o outro, ele não consegue interpretar um capítulo inteiro, porque ele não entende a lógica de Deus. Não entende. E não se deixa ensinar. Por causa dos preconceitos que estão enraizados no seu coração. Sabe como é que Deus vai acabar com isso? A hora que vier o fim do mundo, que o caos for generalizado, e que vai haver uma grande confusão em tudo quanto é lugar, inclusive no meio da igreja, e não houver explicação para os eventos que estão se passando, inclusive com as pessoas. Aí as convicções dos homens vão ruir. E a verdade vai ter que ser aceita. Ou vão chorar, vão tremer de medo, como tremerão os homens. Recebamos o nosso inteiro galardão, cuidando dele como pedra preciosa. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina do Cristo não tem a Deus. Quem persevera, insiste nesse caminho, com toda certeza tem tanto o Pai como tem o Filho. Por que perseverar? Isso está por toda parte. Quem perseverar até o fim, será salvo. A palavra não diz que você está salvo. Percebe? A palavra diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Qual a razão disso? Porque corremos risco de perder o que ganhamos até agora. Não estou falando de dinheiro não, viu, irmãos? Preste atenção, nem bens materiais. O que ganhamos do Espírito Santo. Corremos o risco de perder isso, irmãos, por causa de Satanás, que vai arrumar alguém para vir falar alguma bobagem no nosso ouvido, no nosso coração. E, esse pessoal aí está com o diabo. Querem falar que nós estamos com o diabo? Que honra! Falaram isso do nosso Senhor. Então não deixe que o teu galardão seja roubado. Vamos perseverar todos os dias no caminho desta fé, no caminho desta lógica divina que a nossa inteligência permite observar na grandiosa obra de Deus. Lembremos de Paulo, estas coisas não podem ser discernidas materialmente. O homem natural, o homem do mundo, ele não consegue entender as coisas do Senhor, porque elas se discernem espiritualmente. Lembremos dessa passagem de Paulo. Se não for com a ajuda do Espírito Santo, nós não saberemos o que se passa no invisível. Tem que haver essa relação, irmãos, entre nós e o invisível. Se não houver essa relação de dons, como diz o Espírito, nós ficaremos olhando a vida e a criação de Deus com os olhos carnais. Como fazem os cientistas. Olham, ficam maravilhados e não aceitam sequer que existe o Pai. Então vamos tentar fazer algumas conjecturas teológicas e não vai sair nada. Por quê? Porque os nossos raciocínios saem de dentro da nossa mente, de dentro do nosso coração. Não sai do coração de Deus. É só com a ajuda de Deus que nós podemos entender a sua ciência. Se alguém vem ter convosco, preste bem atenção nesse versículo 10 aí. Hoje está essa coisa de todo mundo é igual a todo mundo tem direito, todo mundo isso, todo mundo aquilo. Olha, eu acho que todo mundo tem direito, pode viver como quiser, mas nós não somos obrigados a viver com gente que está enterrado em pecado. O sujeito quer fazer da sua vida uma prostituição, o problema dele. O pastor tem que parar de ficar tentando convencer gente que está no pecado e gosta do pecado a sair do pecado. Deixa o sujeito se enterrar no pecado.
E Deus tem os mecanismos para ensinar esse tipo de alma. Por que você acha que existe o inferno? Por que você acha que existe a morte? Por que você acha que existem os demônios? Você gosta do pecado, quer se enterrar nele até o pescoço? Se enterra. Por que nós temos que conviver com essa gente, irmãos? Nós temos que preservar a nossa casa, a nossa fé, o nosso povo, os nossos costumes, as nossas tradições que vêm dos pais da fé, que estão escritas aqui na Escritura Sagrada. Por que temos que andar com o pecador? Olha o que diz a palavra: se alguém vem ter convosco que não traz a doutrina do Senhor, não o recebais em sua casa, nem tampouco o cumprimentai. Não o saudeis. Não temos nada a ver com o mundo. Gente que escolhe o caminho do erro, problema dele, nós não temos que andar com esse povo, não. Vamos preservar a nossa família. Não é família carnal, não, é preservar a igreja, irmãos, de relacionamento com indivíduos que estão enterrados no pecado. Se você quer preservar a tua vida, faz a mesma coisa. Já chegam os nossos parentes consanguíneos, dos quais nós não podemos nos afastar. E que temos que se relacionar com eles, mesmo eles estando em pecado. Porque a palavra diz que temos que honrá-los. Mas gente estranha, você tem amizade com pessoas estranhas, que vive fazendo o que não convém, você traz para dentro da tua casa o mal que está com ela. Quer ver o que tem a dizer aqui? Olha só, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Aquele que tem amizade com o pecador acaba tendo parte com ele nos seus pecados. É isso que está escrito aqui na Escritura Sagrada. Sinto muito. Sinto muito. Mas a Escritura diz isso. Enquanto ela estiver válida e não for proibida pelos homens, nós vamos nos orientar por ela e ponto final. A palavra diz: se você tiver amizade com gente que vive enterrado no pecado, você vai participar dos resultados de sofrimento desta vida que está em pecado. Ponto final. A palavra é muito clara. Então nós temos que saber com quem a gente anda, não é? Diga-me com quem andas, que te direis quem és. Não é isso que se diz aí, a filosofia dos botiquins? Não é isso, irmãos? E é verdade. Então temos que escolher nossas companhias, temos que escolher as nossas amizades, nós temos que escolher as companhias dos nossos filhos, explicar para os nossos filhos essa verdade. Não adianta chegar para o jovem e dizer: não, você não deve andar com seus amiguinhos aí que vivem uma vida torta no mundo. Amizade com a família profana, a gente não tem nem como convencê-los em dias como esses. Mas podemos mostrar a palavra de Deus e dizer que existe coisas no invisível que a pessoa não sabe. Quando a gente se enfia lá na toca do inimigo, ele costuma nos acompanhar. E preste bem atenção nisso. Cuidado com as suas companhias. O povo de Deus tem que se preservar do pecado do mundo. Deixe que eles vivam em pecado. Isso não vai durar muito tempo mais. Não vai durar. Para não esquecer, se alguém vem ter convosco e não tem consigo esta doutrina, não o receba na sua casa, nem tampouco o cumprimente, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tenho ainda muito que escrever-vos, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de face a face, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Aqui na terceira epístola, é uma carta bem pequena, vamos ajuntar as duas, para a gente concluir esse trabalho de João. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Olha, ele tratando do mesmo
assunto. A gente não dá atenção às palavras que querem nos dizer muitas coisas. Fico alegre de ver que você caminha na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos, quer dizer, os meus discípulos, os irmãos meus, a quem eu ensinei, andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos. Então, nós precisamos ter um proceder de fidelidade. Precisamos ser lá fora aquilo que nós somos aqui na igreja. Não pode haver diferença. Isso significa proceder com fidelidade. Com fidelidade. A nossa fidelidade é a quem? A Escritura, irmãos. A Escritura. Procedes, pois, fielmente em tudo o que fazes, não só para os irmãos, como para os estranhos. Não só você deve andar com fidelidade para os irmãos da igreja, para os irmãos que são do nosso povo, mas também para os estranhos. Como é que com os estranhos você vai agir diferente? Com a mesma fidelidade, não é? Que temos aos irmãos. Lá fora também a fidelidade à doutrina do Senhor perante todas as pessoas. Evidentemente, sem se envolver, sem sentar na mesa para comer com o pecador. Os irmãos estão entendendo isso? Eu não estou dizendo para você não sentar com o pecador na mesa para comer, para fazer as refeições. Quando o Salmo fala para não assentar na mesa do ímpio, o que ele quer dizer é o seguinte: você não tem intimidade com a pessoa. Amizade, contar as coisas para o pecador. Ter uma vida de proximidade com ele. É isso que a palavra quer dizer. Tá bem? Não confunda isso daí, é bom a gente falar, porque o vídeo vai depois para a internet e os inimigos costumam procurar frases mal colocadas para dizer que nós falamos aquilo que nós não falamos. Isso está muito em moda. Irmãos e estranhos que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram nada tomando dos gentios, não se importando com as coisas materiais. Portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Ele fala aqui de uma comunidade que era dirigida por um homem que andava com sentimentos contrários ao evangelho. E eles queriam ir lá na comunidade e esse sujeito não recebia os irmãos, nem mesmo as cartas. Olha o que ele diz aí: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, e que procura ser o bispo, estar à frente dos irmãos, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória dele as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los, e os lança fora da igreja. Era uma comunidade dirigida por um sujeito que não gostava do apóstolo e nem dos enviados dele. E ele impedia até que os irmãos recebessem os que vinham da parte de João. Olha como a igreja já tinha problema desde o seu nascedouro. Indivíduos que achavam que tinha que seguir um outro caminho, diferente do caminho dos apóstolos. Não é assim hoje que essas igrejas que se dividem em várias linhas, Independente, nacional, remanescente. Hoje temos muitas igrejas que vão se formando, se dividindo, porque cada um quer ter a sua verdade. Ninguém está preocupado com a verdade da Escritura Sagrada. Estão preocupados em pôr uma placa lá e todo mundo gostar daquela denominação. As igrejas, no frigir dos ovos, no resultado final do fim do mundo, elas nem vão existir mais.
na Nova Jerusalém, no Novo Mundo, não vai ter templo. Deus será adorado em todos os lugares, em pensamentos, palavras e atos. Amém? Mas isso é um outro assunto, voltamos a ele numa próxima ocasião. Amados, versículo 11, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos de face a face. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúdam os amigos pelo seu nome. Amém. Aqui ele se apresenta nas duas cartas como o presbítero, porque ele já estava em idade avançada quando ele escreveu estas epístolas. Que Deus nos abençoe e nos guarde e permita que sigamos aprendendo com o Senhor e com a coragem necessária para viver a sua doutrina sem que alguém nos amarre os pés ou as nossas mãos. A nossa vida temporal e espiritual está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.